Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos abordar um tema muito interessante para vocês que irão se formar, que o ano que vem já terão a carteirinha da ordem, já terão a inscrição, na Ordem dos Advogados do Brasil, que é o benefício, da Caixa de Assistência aos Advogados. Aqui no estado de São Paulo é a CAASP. Então nós vamos tratar hoje de alguns benefícios importantes, que os advogados e estagiários aqui do estado de São Paulo podem usufruir, utilizando aí, todos os benefícios. Nós vamos ver que é uma série de benefícios, inclusive aí pecuniários. Então nós vamos fazer uma abordagem bem interessante acerca dessa temática que é tão importante. Inicialmente nós vamos relembrar alguns pontos já vistos, que a Caixa de Assistência dos Advogados, ela constitui um dos órgãos da OAB, tem personalidade jurídica própria, mas ela é criada e fiscalizada pelas seccionais, Nós vimos também uma outra questão, que é a exigência de pelo menos 1.500 advogados inscritos na seccional. Então é uma outra exigência, para a existência aí da Caixa de Assistência dos Advogados. Nós vimos também que lá no Estatuto, essa temática ela está a partir do artigo 62, então trata aí dos principais pontos com relação a este órgão. A função específica da Caixa de Assistência é de prestar assistência aos advogados e estagiários, Nós vimos também que a composição da mesa é a mesma, então a mesma composição, presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e o adjunto. As atribuições elas são definidas por estatuto próprio e também, a sua organização ela é própria, mas ela tem que ser aí adequada, ela tem que ser aprovada e registrada pela própria seccional, tá? Isso está onde? No artigo 121 do Regulamento Geral e também no parágrafo 1º do artigo 62 aí do Estatuto da OAB. Então, como benefícios principais que nós já vimos, promover a seguridade complementar, e aí dentre esses serviços estão médico, dentista, serviço ambulatorial, assistencial, livrarias, farmácias, convênios, lojas, hotéis, conforme nós falamos já, quando tratamos desse assunto. Nós vimos também que a receita da Caixa de Assistência dos Advogados, ela decorre, ela advém aí da própria seccional, após algumas deduções obrigatórias. Quais que são essas deduções, 10% aí vão para o Conselho Federal, 3% para o Fundo Social, 2% para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados e 45% para as despesas administrativas e também para a própria manutenção, da seccional. Então, os valores das anuidades, depois de subtraídas todas essas deduções obrigatórias, o que sobra aí vai, para a Caixa de Assistência dos Advogados. Isso também está no artigo 56 do Regulamento Geral. O patrimônio desse órgão, ele pertence ao órgão, mas vejam bem, se caso a Caixa de Assistência ela for extinta, o patrimônio ele volta para a seccional, ele vai integrar o patrimônio da seccional. Qualquer tipo de intervenção da seccional no órgão precisa de 2/3 aí, de votos de 2/3 dos membros, tá certo? Mas vejam, em casos específicos, por exemplo, de descumprimento, de descumprimento aí das finalidades, ou também uma administração mal feita, uma gestão aí mal feita, e aí é nomeada uma diretoria provisória. Com relação aos bens e serviços da Caixa, também gozam de imunidade tributária, ou seja, não vão ter aí pagamentos de tributos, e
existindo qualquer tipo de conflito entre a Caixa e os respectivos conselhos, cabe ao órgão do Conselho Federal dirimir. Então, se tiver aí, né, alguma questão, algum conflito entre a Caixa e a própria seccional, é o Conselho Federal que vai dirimir, né? Outra questão importante também que a gente precisa abordar aqui, né, que advogado que exerce cargo ou função, né, junto à OAB ou que represente aí represente uma comissão, né, ou um conselho, ele não pode, ele está impedido de firmar qualquer tipo de contrato oneroso, né, com a Caixa de Assistência dos Advogados. E aí nós temos as exceções, né, e quais são essas exceções? Magistério, bancas do exame da OAB, né, mas sempre aí de acordo com o princípio, né, da moralidade, da modicidade dos valores. Não é porque é uma exceção à regra, o magistério, que o advogado vai cobrar aí um valor exorbitante, né? Então, vai ter que ser dentro aí dos princípios da moralidade e da modicidade, tudo bem? Então, vejam só, feita esse resumo, né, desse órgão tão importante que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que foi criado realmente para trazer benefícios aos advogados e estagiários, nós vamos ver alguns dos seus benefícios pecuniários, né? E é importante que vocês saibam desses benefícios para que vocês possam realmente usufruí-los em caso de necessidade, né? E nós vamos ver quais são essas situações, quais são essas hipóteses. Então, vejam que os benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados no estado de São Paulo, né, eles contemplam várias possibilidades, aí, vários benefícios. O primeiro é o auxílio creche, né? Então, o auxílio creche, ele visa atender aí as crianças matriculadas em instituições de ensino credenciadas pela CAASP, né? E limitando aí a um percentual de desconto, né, de 25% do valor da mensalidade escolar. Esse auxílio creche, né, é para filhos de advogados ou estagiários, né, e tem que estar comprovada aí a necessidade de receber esse auxílio, tá? Então, daí o advogado pode receber o auxílio creche, então, né, até 25% do valor da mensalidade. Então, a própria CAASP vai arcar com esse custo, tá? O auxílio educação, então, destinado a atender advogados também que se encontram em dificuldades financeiras, né, para custear material, uniforme escolar dos filhos menores que estudam em escolas públicas. Então, tem que provar também que os filhos estão em escolas públicas, né, e que tem lista de material, e com isso o advogado não tem condições, não apresenta condições financeiras, então ele vai ter esse auxílio educação também. Auxílio extraordinário. Então, o próprio nome já diz extraordinário, é alguma situação especial ou mesmo de emergência, né? Que tenha aí um caráter imprevisível, que seja determinantemente aí comprovado, né? Documentalmente. Então, isso também você precisa provar, né? Que precisa realmente desse auxílio. Auxílio família mensal. Então, destinado a atender as necessidades vitais da família do advogado falecido, principalmente aqui, né, com relação ao advogado falecido. Então, traz um auxílio família mensal, né, e aí tem que ser pedido pelos herdeiros diretos, né, ou pela viúva, tá? Então, mas tem que provar também as dificuldades financeiras, tá? O auxílio hospitalar, então destinado a cobrir aí despesas com hospitais, né, mesmo que sejam parciais para ajudar aí nessas despesas. Auxílio mensal, o auxílio mensal, ele é concedido ao advogado que por motivo de incapacidade laborativa, total ou parcial, transitória ou permanente, não tenha renda para garantir a sua subsistência. Então, é concedido geralmente por um período determinado e passível também de renovação, tá? Então, esse é um outro benefício aí
né, oferecido pela CAASP, no caso a Caixa de Assistência do Estado de São Paulo. Auxílio natalidade, então visa atender, né, o advogado nas despesas iniciais, né, do nascimento de um filho, então isso também é um auxílio. Auxílio odontológico, destinado a cobrir as despesas, né, ou total ou parcialmente, né, com tratamentos odontológicos, e aí realizados preferencialmente junto às clínicas odontológicas da CAASP ou mesmo em rede credenciada, né? Então aí em dentistas que são credenciados à rede. Para postular, para pleitear esses benefícios, né, junto aí à CAASP, o requerente, no caso o advogado ou estagiário, né, ele deve preencher alguns requisitos estatutários, tá? E também algumas exigências previstas no manual de benefícios. Então, quais são essas exigências? Primeiro, estar inscrito por pelo menos um ano, né, há um ano aí como advogado ou estagiário, somando-se o tempo de um e um outro. Por exemplo, já foi estagiário durante um período e agora, né, se inscreveu como advogado. Então, somando aí o período de estagiário e advogado, deu um ano, já pode postular, tá? Estar quite com as tesourarias, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, então tem que estar em dia com as anuidades, né, e com a anuidade paga, isso é fundamental. Comprovar o exercício regular e habitual da advocacia. Então, comprovar através mesmo aí de cópias de processos, né, de que ele está com o exercício regular, que ele está advogando, né? Então, isso é importante. E aí, feito esse pedido, esse requerimento, ele vai, né, para uma análise. Essa análise, ela vai seguir um protocolo, né? Então, ela vai seguir aí um processo, né? Vai ter vários atos processuais aí, inclusive passando por uma câmara de julgamento, né, de processos de benefícios estabelecida na própria Caixa de Assistência dos Advogados, tá? Aí, né, com base na documentação oferecida, né, eles vão verificar se realmente se adequa, aquele advogado ele se adequa aí às condições, né, e também vai fazer aí uma análise, né, de um laudo social daquele advogado. Então, feito isso, pode ser que eles, até mesmo em caso que eles entendam necessário, né, eles podem fazer inclusive uma visita in loco, né, uma entrevista domiciliar com aquele advogado, né? Então, um funcionário da Caixa de Assistência, né, vai, no caso da subseção, vai até a casa do advogado e faz uma entrevista social, tá? E aí, depois de tudo isso, né, então, colhidas as provas, feito esse laudo social, né, esse estudo social através mesmo de um funcionário da CAASP, aí vai caber ao relator, né, dessa Câmara de Julgamento, ele vai já deferir ou indeferir, ou ele ainda pode requisitar algumas outras informações ou outros documentos, outras diligências ou exames, né, vistorias e mesmo providências aí que entender necessárias, né, para poder dar esse benefício, né? Concluída aí toda essa parte de instrução, né, o relator ele vai lançar o seu voto, ou seja, pelo provimento ou não, pelo deferimento ou não do benefício, né, e de forma fundamentada, escrita, né, e isso é levado ao conhecimento do requerente, daquele advogado ou estagiário que fez o requerimento. Além disso, né, dessas decisões cabem recursos, né? Então vejam que das decisões das câmaras ou da diretoria, ainda que unânime, então mesmo em caso de unânime, voto unânime, poderão os interessados recorrer ao Conselho Seccional no prazo de 15 dias, tá? E aí vejam que o recurso é para o Conselho Seccional, tá? Contado da ciência da decisão, né?
que geralmente é dada por meio eletrônico agora, através de e-mail, tá? E aí ele tem 15 dias, então, ou mesmo por carta registrada, a comprovação de que ele tomou ciência, né, tem 15 dias para recorrer da decisão, tá? Qualquer diretor também poderá recorrer ao Conselho Seccional, manifestando seu propósito em 48 horas após a decisão, ficando-lhe facultado apresentar no prazo suplementar de 5 dias as razões do recurso. Então, além da parte, também podem interpor recurso qualquer diretor, né, da Caixa de Assistência aos Advogados. E aí, esse recurso ele vai para o Conselho Seccional, tá? Então, ele tem um prazo de 48 horas e aí mais 5 dias para apresentar as razões. Interposto o recurso, o presidente vai verificar primeiro os pressupostos de admissibilidade, né? Aí, no caso, a tempestividade, e aí vai nomear um diretor para que no prazo de 15 dias ofereça aí o seu voto, né? Dê o seu parecer acerca desse recurso. Com o parecer ou sem ele, o processo irá para a mesa para que a diretoria mantenha ou reforme a decisão. Então, daí nesse caso, postulado o recurso, interposto o recurso, a diretoria, após todo esse procedimento, ela vai poder o quê? Ela vai poder manter a decisão ou modificá-la, tá? E sempre aí, né, no prazo de 15 dias. Com relação aos auxílios pecuniários que nós falamos aqui, né, educação, creche, extraordinário, hospitalar, odontológico, eles são concedidos, né, pelo período de 12 meses, tá? Então aí, né, um período de 12 meses. E o denominado auxílio medicamento, ele é concedido a cada 6 meses, tá? Então, para que seja concedido no ano seguinte ou no semestre seguinte, vai contar-se o prazo a partir da data da concessão. Então, concedeu, somente vai conceder de novo daqui 6 meses, em se tratando de medicamento. Em se tratando de auxílios pecuniários, como educação, extraordinário, hospitalar, odontológico, aí é no período de 12 meses, ou seja, só depois de um ano. Postulou, só depois de um ano pode postular novamente, tá? O mesmo critério deverá ser obedecido para os casos de concessão, né, de benefícios no valor teto, mas utilizado em momentos diferentes. Então, por exemplo, o prazo ele é contado, né, a partir da primeira concessão. E aí a primeira concessão é considerada a partir da data do despacho do presidente, dado após a reunião de Câmara, né, desculpa. Então, nesse caso, concedeu, o prazo é contado a partir dessa concessão, tá? E aí, como nós vimos, né, nesse caso dos auxílios pecuniários, eles só podem ser pedidos, então, no prazo de um ano, enquanto de medicamento, no prazo aí de 6 meses, tá certo? Uma outra questão importante, a adimplência, né, tem que estar em dia aí com a tesouraria. Os advogados estagiários que tiverem deferido o pedido de parcelamento de débito anterior, então se pediu, estava em débito, mas pediu parcelamento, começou a pagar, né, também vai ter direito aí ao benefício desde que mantenha o pagamento das parcelas em dia, tá? Até a quitação, né, do débito, visto que a falta de pagamento de 2 parcelas subsequentes ou alternadas implicará na suspensão dos benefícios da CASP. Então, vamos supor, o advogado ele estava inadimplente, ele fez um parcelamento, tá? Então, ele fez lá um acordo de parcelamento. E aí, se ele está pagando direitinho, ele pode pleitear o benefício. Se ele começa a receber o benefício e aí ele para de pagar, né, não paga a primeira, na sequência, ele não paga também a segunda, ou alternadamente, ele perde o benefício, tá? Isso foi e também, inclusive, isso com relação ao seguro de vida, tá? Teve uma alteração, né, regulamentada aí em 2001, então 13 de agosto de 2001. É vedado o deferimento de 2 ou mais benefícios para atender uma só despesa
de forma que não sejam ultrapassados os valores tetos estabelecidos para cada benefício. Então vejam só, né, deferiu ali 2 benefícios é o máximo, e mesmo assim tem um X, um valor teto, tá? Então eu não posso postular todos esses benefícios. Eu vou postular auxílio creche, auxílio educação, auxílio medicamento, auxílio hospitalar, todos os auxílios. Não, né? Então é vedado, né, o deferimento de 2 ou mais benefícios para atender uma só despesa. Então, na verdade, só que se possibilita é um benefício, né? Raramente 2 aí, a não ser que sejam despesas diversas. E aí nós vamos ter também outros benefícios que nós consideramos benefícios não pecuniários. Então, o advogado ele não recebe financeiramente, mas ele tem aí, né, um benefício. Então, quais são esses benefícios? Inclusão não automática de dependentes. Então, se você quer aí, né, constar, incluir alguns dependentes, então vai ser analisada a inclusão dos dependentes no quadro aí da entidade para utilização, por exemplo, do serviço de farmácia, de livraria, de convênios médicos e odontológicos. Então, esse benefício, né, ele é não pecuniário porque não recebem dinheiro, mas vai abranger aí, né, os dependentes do advogado caso haja necessidade, tá? E aí, esses benefícios que não são de cunho pecuniário, né, eles também são oferecidos pela CASP. Então, por exemplo, farmácia. Você pode comprar medicamentos e aí tem os descontos. Isso pode se estender, caso você solicite, aos seus dependentes, né? Isso para pagamento de para compras, né? E de remédios, perfumarias, produtos dermocosméticos, né? E geralmente o preço é preço de custo e há um parcelamento de até 5 vezes no cartão de crédito, tá? Outros benefícios, campanhas de saúde, né? Então, para contribuir para a qualidade de vida dos advogados, nós temos o Provida, que são exames de coração, para advogados aí com mais de 60 anos, saúde da advogada, então esse aqui, né, são os exames preventivos, mamografias com valores bem pequenos, né? Prevenção à hipertensão, colesterol, diabetes, então tem os exames também, por valores bem pequenos, vacinação contra a gripe, valor bem acessível, saúde bucal, esse não tem nenhum custo, né? Então a gente faz a profilaxia de 2 vezes ao ano, isso tanto ao advogado ou estagiário, também aos seus dependentes, gratuitamente, sem nenhum custo. Boa visão, então o exame, né? Aí com o oftalmologista, também com todas as aparelhagens aí de última geração, por preços também muito pequenos, né? R$40 uma consulta, então um valor bem acessível. E também ainda de hepatite C. Nós temos também os médicos que são conveniados, né? A CASP, então geralmente eles cobram aí metade ou menos da metade, né, o valor da consulta. Exames laboratoriais também, os laboratórios conveniados, né? Então aí nós temos uma ampla rede, né, de médicos, de clínicas especializadas, laboratórios que têm acesso aí aos advogados, né, para consultas, para exames, tanto na capital como no interior aqui do estado de São Paulo, né? Nós temos uma clínica própria na sede da CASP, com especialidade em cardiologia e também oftalmologia, então isso também é muito bacana. E nós temos o serviço de odontologia, né? E aí entram os consultórios odontológicos, né? Geralmente alguns consultórios conveniados, outros nas próprias sedes das caixas de assistência dos advogados da CASP. E nós temos ainda, né, os seguros. Então, a CASP, né, oferece também um seguro gratuitamente aos advogados estagiários inscritos na seccional, né, e em dia aí com as suas obrigações estatutárias, né, tanto com a eleição, tem que estar sempre em dia, e também com os cofres, né, ou seja, não pode estar com a anuidade atrasada, tá certo? E além desses
desse seguro, né, no caso de falecimento do advogado, nós temos aí oferecidos pela CAASP, né, vários outros tipos de seguros. Seguros opcionais de automóveis, de residências, de escritórios, né, de responsabilidade civil profissional também, uma outra questão bastante importante, que são feitas por meio de corretoras conveniadas, né, por valores bem mais baixos, disponibiliza também planos de saúde opcionais, mediante convênios e também sempre aí com valores acessíveis. Só dando exemplos para vocês, né, nós temos a Amil, a Bradesco, a ONI, a Sul América, a Unimed, né, com valores bem pequenos. Além disso, nós temos aí outros benefícios também, né, como o clube de serviços, então opções aí de compras, de lazer, de cultura, por meio aí de parcerias, né, com redes de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, sempre com descontos muito bons, né, então, por exemplo, estacionamentos, né, passagens aéreas e assim por diante. Esportes e lazer, então nós temos aí, que são oferecidos também junto com a CAASP, o baile dos advogados, circuito de surf, campeonatos de futebol, torneios de tênis, voleibol masculino, feminino, pesca esportiva, xadrez e passeios ciclísticos, né? E aí, por fim, nós temos, né, a livraria, que oferece então uma grande diversidade de obras jurídicas, são 44 livrarias, né, distribuídas aí no estado de São Paulo, com preços geralmente 25% abaixo dos valores de mercado. E além disso, lojas virtuais conveniadas também. Então nós temos uma série de redes de lojas virtuais, né, em que nós possamos aí comprar, adquirir não só livros, medicamentos, mas também outros artigos, né? Então www.caspshop.com.br, tá no slide também para vocês, né? E nós temos os postos de serviços, né, que mantém então as orientações necessárias, né, junto a esses postos. Geralmente eles ficam lá na sede da CAASP e eles oferecem aí orientação fiscal, de junta comercial, né, do estado de São Paulo, da Caixa Econômica Federal e também da Previdência Social, né, trazendo aí possibilidades de dirimir dúvidas e também fazer orientações necessárias. Então, alguns postos de serviços também funcionam aí com essa finalidade, né, de prestação aí de orientação aos advogados. Então, vejam que gama, né, de benefícios oferecidos aí pela Caixa de Assistência dos Advogados e aqui no nosso estado pela CAASP. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.